Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 21 de outubro, e o nosso texto está em 2 dos Reis, no capítulo de número 2. Sucedeu, pois, que, havendo Iavé de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque Iavé me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive Iavé e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que Iavé hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque Iavé me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive Iavé e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que Iavé hoje tomará o teu senhor por de cima de tua cabeça? E ele disse: Também bem eu o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque Iavé me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive Iavé e vive tua alma, que não te deixarei. Assim ambos foram juntos, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou sua capa, dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de fogo e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando de suas vestes as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está Iavé, Deus de Elias? Então feriu as águas, e elas se dividiram para uma banda e para outra, e Elias passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra, e disseram-lhe: Eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir buscar o teu senhor. Pode ser que o elevasse o espírito de Iavé e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: Não os envieis. Mas eles apertaram contra ele até se enfastiar. E lhe disse: Envia. E enviaram 50 homens e os buscaram por 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: Eu não vos disse que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor pode ver. Porém as águas são más. A terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: Assim diz Iavé: Sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até os dias de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade, zombaram dele e diziam-lhe: Sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou em nome de Iavé. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. Como se vê, no dia de Cristo está já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane,
porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe, o que se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se apresentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos diziam quando ainda estava ele conosco? E agora vós sabeis que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que, agora, resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer da iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio da salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes, retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Daniel, capítulo de número 6. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e presidentes procuravam uma ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei de seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma esse edito, assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, e se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs, dentro do seu coração, livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo.
Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença os instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim a inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado sequer ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: Paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio é até o fim. Ele livra, salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Vimos então os nossos textos nos dias de hoje, em 2 dos Reis, capítulo 2, que Eliseu quis servir fielmente a Elias até o último instante, sem se afastar dele, sempre ali, estando à sua mão, e ele recebeu porção dobrada da unção por conta da sua fidelidade. E nós precisamos pensar que nós vamos receber daquilo que temos oferecido. É impossível ter uma colheita de uma semente que não foi plantada. Então é muito importante pensar na nossa fidelidade ao Senhor para que possamos receber da mão dele aquilo que for justo pela sua grande misericórdia e pela sua muita bondade. E em 2 aos Tessalonicenses, Paulo deixa muito claro que se nós não ficarmos firmes naquilo que a palavra nos ensina, nós podemos ser enganados, porque virão enganadores e eles já estão aí. E nós é que precisamos estar atentos à palavra, aprender cada vez mais, conhecer cada vez mais, para não sermos enganados por espírito da mentira. Amém? E aqui em Daniel 6, esse texto lindo, né, confirma o que foi lido em 2 dos Reis, que a fidelidade, ela tem frutos. A fidelidade, ela trouxe a unção sobre Eliseu, mas aqui sobre Daniel a fidelidade trouxe livramento. Toda vez que o poder de Deus se manifesta pelo nosso caráter fiel, o nome do Senhor é engrandecido. E qual é a serventia de andarmos nessa terra se, através da nossa vida, o nome do Senhor não for engrandecido, né? Então, que nós possamos ser servos fiéis e que o nome do Senhor seja exaltado. Amém? Vamos orar, né? Pai maravilhoso, nós te damos graças neste dia. Tu és um Deus bom, justo, fiel, perfeito, incomparável. Te louvamos e bendizemos e clamamos a Ti, ó Pai,
que a sua palavra seja sempre estabelecida como base, fundamento no nosso coração, para que não sejamos enganados e que o nosso caráter seja aprimorado na fidelidade, que é a essência do caráter do Senhor, e que a nossa fidelidade, ao ser provada, venha manifestar o teu poder e exaltar o teu nome, que é o único digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.